E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou mega animado porque a gente vai empreender uma das discussões mais interessantes até agora aqui no canal, que é essa diferença, esse embate, combate entre luz natural e luz de flash. A quantidade de mensagens que eu recebo é imensa me perguntando: César, o que tu prefere? Tu prefere luz natural ou luz de flash? Há muitos vídeos aí na internet que também propõem essa temática de qual delas é melhor, qual que eu devo trabalhar. E eu quero fazer alguma coisa diferente aqui com vocês. Eu quero ir um pouquinho além dessa parte subjetiva daquilo que eu prefiro, para a gente fazer uma análise bem fria dessas duas possibilidades, a luz natural e a luz de flash. E daí depois do vídeo, depois da gente fazer essa análise assim cruel e fria das duas possibilidades, eu vou dizer para vocês aquilo que eu prefiro, tá? Então vamos lá, sem muitas delongas, vou dizer como a gente vai organizar essa disputa aqui, tá? Eu vou trabalhar, pessoal, com as propriedades da luz. Eu quero avaliar essas duas fontes de luz através do que aquilo de bom que a luz nos oferece, trabalhando as suas 5 propriedades elementares que a gente usa muito na fotografia. E para realizar esse combate, também seria injusto a gente pegar situações ruins de luz natural ou alguém que recém está começando a se trabalhar com flash. Então eu quero fazer uma disputa bem justa e para isso eu organizei da seguinte forma. Eu quero pegar o melhor mundo da luz natural, que é alguém que sabe fotografar muito bem com luz natural, sabe a hora certa de se fotografar com luz natural, que o melhor dos cenários é próximo da hora de ouro, ali o final de tarde, mas também poderia ser, por que não, a gente pensar num dia nublado, que também é muito bom de se fotografar, quando a luz ela está bastante difusa, bastante uniforme, a gente consegue ótimos resultados ali pensando nesse horário de fotografia. E eu vou pegar o outro lado da moeda, que é alguém que sabe trabalhar muito bem com flash, que dispõe de vários modificadores de luz, que consegue usar o flash fora da câmera. Então, esses são os dois cenários que eu vou trabalhar para fazer essa disputa. É bem interessante também a gente entender que eu estou falando aqui de luz natural mesmo, tá? Porque seria uma disputa quase como injusta, por exemplo, comparar a luz de flash com a luz disponível, que seria uma outra vertente da luz natural. Na verdade, é interessante que a gente não confunda essas duas coisas, porque a luz ambiente, a luz disponível, é aquela que, por exemplo, vocês chegam num evento e vocês têm ali. E daí nisso não teria nem comparação, obviamente seria melhor trabalhar com a luz do flash, porque vocês ficariam à mercê do que o ambiente oferece para vocês. Então, às vezes sairiam boas as fotos, às vezes não. Então, eu quero falar aqui de luz natural mesmo, pensando num ensaio fotográfico, que é o que muitas vezes a gente pensa para realizar essa disputa, e pensar em luz de flash, trabalhando bacaninha, bonitinho ali com luz do flash, tá? E eu quero vamos então começar falando sobre as propriedades da luz e avaliando as duas possibilidades dentro deste escopo. A primeira propriedade da luz, pessoal, a gente chama que é a cobertura, tá? A cobertura é aquilo que no zoom do flash de vocês ajustam lá para 24 milímetros, 100 milímetros ou o que quer que seja, que é a quantidade de luz que o flash manda para vocês iluminarem a cena inteira. Isso a gente chama de cobertura. E nesse quesito, pareceria meio óbvio dizer que a luz natural é muito melhor do que a luz do flash, porque a cobertura de luz da luz natural, ela é muito abrangente, ela deixa a cena muito uniforme, justamente porque se a gente fosse imaginar, a luz natural tem um zoom enorme e é um zoom enorme sem perder potência, porque no flash, quando tu aumenta o zoom, tu perde potência. Voltando, então no flash, quando tu aumenta o zoom, tu perde potência. Então pareceria óbvio que a luz natural, no quesito cobertura, ganharia de lavada do flash, mas eu vou dar um detalhe bem importante para vocês. Nem sempre eu quero que a minha cena esteja completamente iluminada, esteja iluminada de forma
uniforme. Muitas vezes é muito interessante que a cobertura de luz esteja reduzida e que a gente esteja iluminando apenas aquilo que a gente gostaria de iluminar. A gente tem que imaginar que os seres humanos são bichinhos da luz. Sempre que a gente olha uma foto, a gente procura aquilo que está mais iluminado. Então, às vezes, ter uma cobertura de luz muito abrangente, embora seja interessante para a cena, nem sempre nos traz os resultados que queremos. Então, nesse sentido, a possibilidade de com o flash eu ajustar essa cobertura me traria uma vantagem. Então, no quesito cobertura de luz, pessoal, eu traria um primeiro empate aqui da disputa, tá? A luz natural dá uma cobertura mais uniforme, sem perda de potência, mas a luz do flash consegue fazer que essa cobertura seja seletiva. Às vezes eu quero clarear e escurecer, e isso é muito difícil a gente fazer com a luz natural. A questão da intensidade, da potência da luz, que é a segunda propriedade que a gente está falando. Que foi? Não dá para ser feliz. Muito bem, então, pessoal, vamos à nossa segunda propriedade da luz para ver quem leva a melhor. E a segunda propriedade é a chamada intensidade, pessoal, que é a quantidade de luz que precisamos para iluminar a nossa cena. Por que esse fator intensidade ele é super importante? Porque vocês trabalharem com uma boa quantidade de luz vai permitir que, por exemplo, vocês trabalhem com um ISO bastante baixo, o que às vezes pode ser super interessante se vocês são lá maníacos do ISO, se vocês querem uma foto com o máximo de qualidade possível, sem granulação, sem nada, isso pode ser interessante. Então, essa é a chamada intensidade, a quantidade de luz que a gente precisa para iluminar uma cena. Embora pareça, pessoal, que também a luz natural pode levar vantagem nesse quesito, não é verdade, porque a luz do flash ela é absurdamente potente. Tanto é que se a gente considera essa hora de ouro, final de tarde, pôr do sol, eu diria para vocês que a maioria dos flashes do mercado consegue fazer uma disputa bastante grande e inclusive anular toda essa parte da luz natural. Não estou dizendo que isso é o melhor a ser feito, com certeza não é. O melhor dos mundos, na minha leitura, é a gente conseguir casar as duas coisas. Mas é bem interessante que a gente entenda que a luz do flash tem uma intensidade regulável, ao contrário da luz natural, que sempre é aquilo que está disponível para vocês. E é interessante a gente pensar também que num final de tarde, a queda de luz ela é muito acentuada quando a gente está trabalhando com a luz natural. E nesse sentido, aí sim eu acredito que eu vou dar esse ponto para a luz de flash, que é por justamente a gente conseguir regular essa intensidade do quanto queremos luz. No curso O Ensaio Fotográfico na Prática, que eu fiz no Vimeo, pessoal, eu até dou o exemplo que eu fui para a locação e eu poderia trabalhar com luz natural nessa locação, mas a minha luz natural disponível, lá na minha medição, era um ISO 400. Mas poderia ser que eu tivesse dado azar e a minha luz natural disponível dentro da locação fosse 1600. E com o meu flash, se eu quisesse, eu sempre poderia estar trabalhando em ISO 100. Obviamente, pagando um preço de menos ambientação e outras coisas. Mas isso vão ser outros critérios, porque para mim, no critério intensidade, a luz de flash sim é melhor do que a luz natural, não pela quantidade de potência, mas pelo fato da gente conseguir regular a potência e a gente conseguir ter uma potência constante, ao contrário da potência da luz natural, que tem sempre variações. Às vezes a gente está fotografando um lugar, passa uma nuvem e muda completamente tanto outros fatores da luz, mas a intensidade é um deles. Então, segundo critério, ponto para o flash. Terceiro critério, terceira propriedade da luz, que é a cor, pessoal. A cor, sim, é uma das propriedades da luz e a gente tem que entender que a luz ela tem uma variação em Kelvin, uma variação em temperatura de cor, que é o que nos dá aquela luz, aqueles tons mais amareladinhos ou aqueles tons mais quentes ou aqueles tons mais frios, tá?
E daí aqui a gente tem que considerar algumas coisas. Se a gente pensa na tonalidade de cor e de temperatura de cor que a gente tem numa luz natural de final de tarde, é realmente difícil daí o nosso bom e velho flash fazer essa disputa. Não que não seja possível a gente trabalhar com flash com essa mesma cor. Existem os chamados filtros CTOs, que são os géis de cor que a gente acopla no flash e a gente reproduz essa mesma temperatura de cor, mas eu fico pensando daí na questão da dificuldade de se fazer isso. A luz natural, em termos de cor, é interessante também que tu tá olhando ali e tu vê a foto pronta, inclusive com a cor da tua foto já pronta. No flash, pelo trabalho que daria fazer essa sensação de cor, de emular essa cor, por exemplo, de um final de tarde ou em outras situações que a gente vai ter que trabalhar e emular a questão ali da cor no flash, eu diria que a propriedade da luz cor, sim, quem ganha a disputa vai ser a luz natural. Então a gente tem um empate e a gente tem 1 a 1 aqui na nossa disputa. Então vamos à nossa quarta propriedade da luz, que tenho certeza que é a mais conhecida aí de vocês, que é a questão da suavidade e dureza da luz, que em termos técnicos é chamado de a qualidade da luz. A luz ela pode ser mais suave ou pode ser mais dura, dependendo do tamanho da fonte em relação ao sujeito. É sempre interessante que a gente entenda esse final aqui em relação ao sujeito, porque eu fotografar uma formiga com a minha cabeça de flash, o tamanho da minha cabeça de flash é muito maior do que a formiga. Portanto, em relação à formiga, a minha luz de flash ela vai ser extremamente suave. Mas a gente está pensando aqui em pessoas, pessoal. Então, por exemplo, a nossa cabeça crua de flash, ela vai ser uma luz dura em relação às pessoas, da mesma forma que o Sol é uma fonte de luz dura, porque o Sol está muito distante do sujeito fotografado, porque isso é uma das coisas que acontecem, quanto mais a gente aproxima a nossa fonte de luz, maior ela se torna em relação ao sujeito. Por isso que é sempre bacana e por isso que eu gosto de trabalhar no estúdio com as luzes muito próximas, porque quando eu quero trazer suavidade da luz, quanto mais próximo eu estou da fonte, por exemplo aqui, se eu levantar o meu braço aqui ou aqui embaixo, eu já estou com acesso às minhas fontes de luz. Eu gosto de trabalhar com as fontes de luz bem próximos quando eu quero criar um efeito de suavidade. E por que eu estou vangloriando a questão da suavidade? Não é que a luz dura seja ruim. Na verdade, por exemplo, no estúdio aqui eu estou com uma luz meio dura, meio suave. Eu gosto muito de trabalhar no estúdio também com luz dura. Mas quando a gente pensa em ir para a rua, pessoal, é muito complicado a gente trabalhar de uma forma qualificada com a luz dura. Tem gente que consegue, respeito quem consegue, quem está dentro dessa linguagem gosta disso, mas o meu flash na rua, dificilmente ele vai estar cru, ele vai estar com um modificador que aumente essa fonte, especialmente no ensaio, porque comercialmente as pessoas tendem a gostar muito mais de fontes de luz mais suaves do que fonte de luz mais dura. Até mesmo porque, pessoal, e daí aqui a gente entra na nossa disputa, se a gente pensar, existem muitos elementos naturais e dentro da luz natural que produzem a suavidade de luz. Vocês pensem, por exemplo, na beira da praia. Vocês têm toda a faixa de areia que rebate e a gente tem um grande refletor criando uma fonte de luz extremamente suave de baixo para cima. Vocês estão fotografando em algum lugar que tem um prédio enorme branco do lado. É como se eu colocasse um isopor aí de quase 100 metros quadrados do meu lado e eu tenho uma fonte de luz extremamente suave e uniforme, tá? A gente tem, por exemplo, também, às vezes está fotografando embaixo do sol, numa sombra, logo na frente tem sol, isso também gera uma luz ali com uma fonte bastante grande, trazendo uma luz bastante suave. O que eu estou querendo dizer com isso?
que a luz natural tem melhor qualidade do que a luz de flash? Eu vou dizer para vocês que normalmente sim. Normalmente a gente consegue trabalhar com fontes de luz mais suaves trabalhando com luz natural. O problema, pessoal, e o grande problema aqui é justamente esse, o normalmente. Porque às vezes, independente da hora que a gente vai fotografar, e pode ser na nossa hora de ouro, se a gente não tiver um bom elemento fazendo um rebatimento, fazendo um preenchimento, e a gente ficar à mercê somente da luz do sol, a gente vai ter que lidar com uma fonte de luz mais dura do que uma fonte de luz de flash bastante próxima. E é só por esta razão que, mais uma vez, quem vai levar essa disputa aqui vai ser a luz do flash. Isso porque na minha luz do flash eu coloco uma sombrinha difusora bastante grande, eu aproximo essa sombrinha difusora bastante próxima do meu sujeito e pronto, eu sempre tenho uma luz suave. Eu não dependo da sorte para ir fotografar, eu não dependo que a sorte me diga se as minhas fotos vão ficar boas ou ruins. Vocês até podem dizer, tá César, mas eu posso usar um refletor 5 em 1. Bom, mas aí daí vocês estão burlando aqui a nossa disputa, porque a luz natural é a luz que o ambiente nos dispõe. Tudo que vocês estiverem modificando a luz, a gente tem que colocar na conta do flash, não pode vir na luz natural. Obviamente que tu colocar um refletor 5 em 1 para fazer essa compensação seria a mesma coisa do que tu colocar uma luz do flash. Obviamente que o 5 em 1 é mais fácil de trabalhar porque a gente tem uma fonte de luz contínua, mas não vale essa disputa aqui. Eu adoro trabalhar com refletor 5 em 1 para aumentar a minha qualidade de luz, especialmente se o refletor for grande e estiver próximo do sujeito, mas isso também tem que entrar na conta aqui, não digo da luz do flash, mas da luz que é construída, porque esse é o resumo aqui da história. A luz natural é a luz que nos é oferecida pela natureza e como veio ao mundo. A luz do flash sempre é uma luz construída. E por isso que o refletor tem que estar dentro dessa disputa, estar dentro da luz natural. Digam o que vocês disserem. É assim que eu penso em relação a essa questão aqui. Então, pela constância e pela possibilidade de eu sempre poder alterar a minha qualidade de luz e eu ter este controle, que vai virar essa disputa aqui e vai ficar um 2 a 1 e ponto para a nossa luz de flash. Então, pessoal, vamos à propriedade de luz, a quinta propriedade de luz, que é quem vai definir essa disputa aqui. Ou a luz do flash vai se confirmar ali como, tecnicamente, a melhor das luzes, ou a gente vai ter uma disputa empatada, o que seria altamente interessante. E este quesito, pessoal, esta propriedade de luz, a gente chama a direcionalidade, tá? Que é uma das propriedades que vocês fotógrafos têm que estudar pra caramba, porque é como a gente monta a nossa luz, é como a gente monta os nossos esquemas de iluminação. Tudo isso depende da questão da direcionalidade. Se essa fonte de luz vai estar a 90 graus, se essa fonte de luz vai estar atrás de mim, como a gente chama aqui, uma luz de kicker, e pode estar em toda essa minha região de trás, ou ela pode estar do 90 ao 0 grau, que é toda essa outra região. Se a minha luz ela está mais vindo de baixo para cima ou de cima para baixo, tudo isso tem nomes técnicos e no nosso curso lá de flash a gente fala sobre isso. Mas aqui acho que dá para vocês entenderem o que eu estou falando em relação à questão da direcionalidade de luz. E pessoal, se a gente pensa em termos de direcionalidade da luz, é até meio fácil da gente pensar quem vai levar essa disputa aqui. Porque isso, pessoal, é a grande questão da luz de flash. Com a luz de flash, eu posso sempre dar a direcionalidade de luz que eu quero. Se eu quero essa foto a 45 graus, se eu quero deixar mais de 45 graus e trazer mais contraste
para essa minha foto, trazer mais textura, ou se eu quero deixá-la mais frontal, com menos textura, menos tridimensionalidade, e daí a gente tem também menos saturação de cor. Toda essa questão da direcionalidade é que faz todas essas alterações que são muito finas dentro da nossa fotografia. A gente poder decidir, vocês imaginem, eu fiz um ensaio agora de um casal que está lá no meu Instagram, vou até botar uma foto aqui para vocês. Eu estava em algum lugar que eu precisava ter exatamente uma janela a 45 graus deles, porque eu queria só essa luz entrando. Eu não posso ir lá e construir uma janela, mas com o meu flash eu posso colocar essa janela exatamente onde eu sonho, onde eu quero. E se eu consigo fundir essa luz natural, a luz natural do ambiente, que seria a luz disponível, com a minha luz de flash, e não pareça tanto que ali tem uma luz de flash, mas sim que de repente ali tinha uma janela, ou por alguma razão ali o casal estava mais iluminado, e eu não tenho tão marcado essa luz de flash, é assim que eu construo a minha identidade visual dentro da fotografia, que é fundindo luz de flash com a luz ambiente. E nesse quesito, pessoal, eu preciso, acima de tudo, dessa quinta propriedade da luz, que se chama a direcionalidade. Bom, dentro do estúdio, isso é fundamental. Se vocês pensam aí em construir um estúdio fotográfico, a principal propriedade da luz que vocês têm que estudar, acima de todas as outras, é a questão da direcionalidade. E é por essa razão, pessoal, que tecnicamente falando aqui, e obviamente que é tecnicamente falando na visão do fotógrafo de César Augusto, de repente outras pessoas vão ter uma visão completamente diferente e respeito às outras opiniões. Mas nesse quesito, pessoal, 3-1 para a luz de flash em relação à luz natural, no melhor dos dois mundos, e a gente tendo um empate aí dentro de uma das suas propriedades. E acho que com tudo isso, pessoal, já fica bem claro qual é a minha preferência, né? Eu sou um fã incondicional da luz de flash, por essas razões que eu estou trazendo aqui para vocês. Não é por preciosismo, não é por qualquer outra razão, mas é porque a luz de flash me dá um controle muito grande. Eu não gosto de depender da luz que o ambiente me dispõe. Eu gosto de construir a minha luz porque, para mim, é um daqueles 3 pilares que eu falo naquele vídeo, que define uma boa foto. É uma composição, é a luz e é o momento. E como é um dos pilares da minha concepção de boa foto, eu sempre estou preocupado em relação à questão da luz. Eu amo chegar num ambiente em que a luz natural resolve todos os meus problemas, está tudo lindo, está tudo maravilhoso, porque é muito mais fácil trabalhar com luz natural. Eu estou vendo a foto, a luz de flash, ela tem que estar na minha cabeça a foto antes dela sair. Isso é uma dificuldade muito grande e é algo que vocês só vão pegar com o tempo. Não é assim eu vou ter que aprender a ver a foto antes dela acontecer. Não, pessoal, isso vocês vão aprender com o tempo. Vocês vão fotografar com flash, vocês vão fazer muita cacaca fotografando com flash, mas à medida que vocês vão dominando esse bichinho, vocês conseguem pré-visualizar a foto antes dela acontecer. E eu acho que essa é uma das grandes magias, e daí aqui fazendo um grande jabá, mas eu acho que é indispensável na formação de vocês ingressarem lá no nosso curso do Vimeo, está aqui embaixo, cursos.cesaraugustofotografia.com, é o curso de fotografia mais barato dessa internet, porque vocês levam curso de flash, curso de Lightroom, já tem o curso de ensaio na prática, tudo isso por R$ 5,99 ao mês, pessoal. É o investimento mais barato que vocês vão fazer dentro da formação fotográfica de vocês. E é isso que eu estou passando para a galera, que é entender como a luz de flash funciona para que vocês tenham este recurso. Eu acho, na verdade, falando bem honestamente, eu acho uma bobagem a gente fazer o que é melhor, se uma ou outra são melhores, porque elas são diferentes. Tem dias que a luz natural vai dar de relho na luz de flash e tem dias que a luz de flash vai dar de relho na luz natural.
mas nós, enquanto fotógrafos, temos que estar muito bem preparados para lidar com essas duas situações de luz aqui que podem se apresentar. E se vocês pensam, acima de tudo, em trabalhar com eventos, daí nem pensem, vocês vão ter que ser obrigados a aprender a trabalhar muito bem com a luz de flash. Tá legal? Então, pessoal, queria também fazer mais uma propaganda, que é o meu workshop, o ensaio fotográfico na prática, ou ensaio fotográfico de ponta a ponta, que vai acontecer aqui na minha cidade. A gente está mudando a data, antes seria 14 de abril, mas agora vai para a primeira semana de maio. Eu vou confirmar certinho ali o dia para vocês e vou deixar no meu site, vocês ingressem lá no meu site, na parte de cursos presenciais. A gente vai ter esse workshop que serão 2 dias, que vocês vão ir fotografar comigo, a gente vai pegar todas essas fotos, a gente vai editar juntos, a gente vai passar essas fotos para o cliente. Antes disso, eu vou mostrar como eu faço a maquiagem do meu cliente, que não sou eu quem faz, mas como eu oriento a minha maquiadora para fazer isso. Eu vou mostrar qual é a conversa que eu tenho com o meu cliente antes de começar a fotografar. Lá na locação, a gente vai explorar todos os ângulos possíveis, a gente vai colocar flash, a gente vai misturar flash com luz natural. Vai ser um workshop realmente transformador, pessoal. E esse workshop, ele já está sendo produzido também lá dentro da nossa plataforma do Vimeo, pessoal. Não tem como vocês não assinarem essa plataforma. Eu estou passando toda a minha formação fotográfica lá dentro da plataforma. Eu quero muito, vocês que acompanham, que admiram o meu trabalho, eu quero muito passar tudo que eu sei para vocês, dentro dos meus limites, dentro das minhas limitações, obviamente. Não sei todas as coisas, mas tudo que eu aprendi, eu quero passar para vocês ali dentro da nossa plataforma do Vimeo. Tá legal? Então, pessoal, acho que já me estendi demais aqui nesse vídeo. Realmente estava muito empolgado para gravar. Amo essa discussão luz natural e luz de flash. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Um grande beijo para vocês. Até mais. Tchau, tchau.